Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Desta feita, nós queremos comentar de forma simples e rápida uma das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, produzida pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Segundo trimestre de 2020, o tema do trimestre é a Igreja Eleita. O que comentaremos aqui é a lição de número 6, projetada para ser estudada no dia 10 de maio de 2020, cujo tema é a condição dos gentios sem Deus. Esta lição está baseada no texto de Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, combinado com Romanos capítulo 4, versículos 12 a 14. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 11, e assim diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2, 11. A verdade prática diz: outrora, sem Deus por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. O principal objetivo desta lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Em outras palavras, esclarecer de que forma, de que modo, de que maneira os gentios estavam privados da promessa da salvação. Esta lição, o comentarista, ele divide em 3 tópicos. E nós vamos aqui, no nosso comentário, dividir toda a lição em apenas 2 pontos principais. No primeiro ponto, estaremos falando alguma coisa sobre a circuncisão. E no segundo ponto, estaremos fazendo alguns destaques sobre a real situação ou condição dos gentios sem Deus, que é o tema principal desta lição. A condição dos gentios sem Deus. Como introdução, nós podemos dizer que Paulo, ao escrever aos Gálatas, aos crentes da Galácia, ele lembra-os de que, noutro tempo, ou seja, antes da regeneração, eles estavam em uma condição triste, como diz o próprio texto da lição. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que noutro tempo, ou que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos falar um pouco sobre a circuncisão. E aqui nós pretendemos destacar o seu conceito, o seu real sentido religioso e a verdadeira circuncisão, que é a circuncisão do coração. Primeiramente, falando sobre o conceito da circuncisão. Ela foi instituída por Deus e está registrado, por exemplo, em Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 11, e o texto diz assim: Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. O versículo 11 diz: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. A circuncisão era uma espécie de cirurgia feita no órgão sexual masculino ou no órgão genital masculino dos homens hebreus ou dos homens de Israel. E era feito no 8º dia do seu nascimento. Este era um sinal físico e visível de uma aliança feita entre Deus e Abraão. O significado religioso da circuncisão. Quando lemos Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, o texto diz: E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto
Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse é um texto onde Deus lembra ao povo o concerto feito com Abraão, lá em Gênesis 17. O concerto, a circuncisão. Aqui Deus lembra, e é o que é bastante entendido através das Escrituras, o significado religioso da circuncisão. Era um sinal físico de uma aliança feita entre Deus e Abraão e os descendentes de Abraão. Uma aliança que Deus fez e cujo sinal físico era a circuncisão. Logo, quem não era circuncidado não tinha o sinal e não era, portanto, participante desta aliança com Deus. Não tinha pacto com Deus. A circuncisão verdadeira ou a circuncisão do coração, nós vemos lá na Bíblia Sagrada. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele tem dentre os objetivos esclarecer e combater algumas doutrinas dos judeus que vinham e tentavam ensinar aqueles que se convertiam a Cristo, dizendo: olha, se vocês não seguirem os ritos judaicos, vocês não poderão ser salvos. Então Paulo escreve a carta aos Gálatas para, dentre outras coisas, esclarecer a eles que a verdade não é essa. A verdade é que em Cristo Jesus nós somos livres, somos salvos e não precisamos recorrer ou nos submeter aos ritos judaicos. Quando lemos Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, veja o que Paulo escreve aos romanos. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Versículo 29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo acreditava, havia e estava ensinando essa verdade, que o verdadeiro judeu não é o exteriormente, mas é aquele que é no íntimo. A verdadeira circuncisão não é aquela feita apenas no exterior, mas é aquela feita no coração, pelo próprio Deus, por estarmos unidos com Cristo. Como bem podemos ver em Gálatas capítulo 6, versículo 15, quando está escrito: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O fato de alguém ser uma nova criatura em Cristo, isso dispensa a sua participação em qualquer rito judaico. Ou seja, nós, os crentes em Jesus, não precisamos da circuncisão, porque nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, e estar em Cristo é suficiente para sermos salvos, para termos um relacionamento pessoal com Deus, aqui e na eternidade. Mas vamos entrar agora o que eu acho a parte mais importante desta lição, que é a condição dos gentios. Quando lemos o versículo 12 do capítulo 2 de Efésios, isso está de maneira resumida toda essa questão. Um primeiro aspecto dessa condição era uma vida sem Cristo. Observe que o apóstolo diz no versículo 12, capítulo 2 de Efésios, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Uma condição, por assim dizer, miserável, longe de Deus, sem nenhuma esperança, sem nenhuma certeza de salvação. Por não terem eles Cristo, até porque a sociedade, os homens, os gentios viviam mergulhados no paganismo, mergulhados na crença em diversas divindades, portanto, afastados de Cristo, do seu ensino, da sua palavra, daquilo que realmente agrada a Deus. Então, esta era a situação inicialmente, separados de Cristo, separados da comunidade de Israel.
Este é um segundo aspecto dentro desta condição dos gentios sem Deus. Pelo fato de os gentios não fazerem parte do povo de Israel, estavam eles desprovidos destas promessas, por estarem separados. Quando lemos Gênesis capítulo 17, versículo 7, está bem claro com quem Deus fazia o concerto e para quem eram estas promessas relacionadas ao concerto. Gênesis 17, versículo 7, diz assim: "E estabelecerei meu concerto entre mim e ti", Deus está dizendo para Abraão, "e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua descendência ou semente depois de ti." Veja que a promessa era para Abraão e os seus descendentes. Mas uma coisa interessante os gentios precisavam saber, e Paulo escreve e diz quando escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 29, encontramos as escrituras dizendo assim: "E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa." Isso é glorioso. No contexto desse versículo, Gálatas 6, 29, Paulo está dizendo, está provando que em Cristo Jesus nem a incircuncisão é alguma coisa, nem a circuncisão também é alguma coisa. O que faz diferença não é ser macho ou ser fêmea. O que faz diferença não é ser servo ou livre, escravo ou não. Em Cristo, o que faz a diferença é o ser uma nova criatura. E ele afirma, finalizando o capítulo 6, no versículo 29, "E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa." Esta é uma palavra maravilhosa e de muita edificação para aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo. Nós somos de Cristo e conforme a palavra está garantindo, nós somos descendência espiritual de Abraão, aquele que acreditou em Deus, que teve fé em Deus, que confiou em Deus e nas suas promessas. E somos também herdeiros conforme essa promessa. O terceiro aspecto da condição dos gentios sem Deus é estar estranhos aos concertos da promessa. O versículo 12, "Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa." Quando lemos Gálatas 6, 29, que citamos e lemos no tópico anterior, o texto diz: "E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa." Nós, os gentios, estávamos estranhos aos concertos da promessa, porque as promessas foram feitas para o povo de Israel. E nós, não pertencendo a Israel, não tínhamos conhecimento desta gloriosa esperança. Mas quando o amor de Deus se manifestou a nós, e Deus nos agraciou com a sua graça infinita e imensa, então podemos nos achegar a Deus, nos achegar a Cristo e nos familiarizar com esta promessa messiânica, a promessa da salvação. As promessas de Deus feitas ao povo de Israel por Abraão, por Moisés, por Davi, que eram reiterações da promessa messiânica. Nós deixamos de estar alienados de Deus e das promessas e agora estamos, por assim dizer, sintonizados com eles. Com Ele, nós estamos, sim, dentro destas promessas que Deus fez ao seu povo de Israel. Um quarto aspecto da condição dos gentios sem Deus é a ausência de esperança. Como diz o texto de Efésios 2, 12, "Não tendo esperança." A palavra esperança, ela também tem um significado de confiança. E nas Escrituras Sagradas ela se refere à confiança e esperança em Deus e nas suas promessas. Os gentios, as demais pessoas, todos aqueles que não eram de Israel, por não terem Deus, por não terem conhecimentos das promessas de Deus, também não tinham esperança. Eles iam esperar em quê? Quando lemos 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, tem uma expressão lá no final do versículo que diz: "Mas a tristeza do mundo
opera a morte. Eles não tinham em que esperar. Na realidade, quando a Bíblia fala de pecados e de práticas como as que os gentios estavam mergulhados, eles acabam sendo condenados. Então não tinham em que esperar. Os gentios não tinham nada em que esperar. Mas agora nós temos Cristo, nós que já entregamos a nossa vida a Ele, nós que já o aceitamos, nós que já cremos nele, nós temos sim a esperança de salvação, a esperança de vida eterna em Jesus Cristo. Um quinto e último aspecto da condição dos gentios sem Deus é exatamente não ter Deus. Como diz o final do versículo 12 do capítulo 2 de Efésios, sem Deus no mundo. Esta expressão sem Deus no mundo não significa dizer que os gentios não acreditassem em divindades. Eles acreditavam, eram politeístas, eram bastante idólatras, e as suas vidas eram dirigidas, guiadas pelas crenças dessas falsas divindades. Mas graças a Deus, que por seu amor, por sua misericórdia, se revelou a nós, através de Cristo Jesus, através da sua palavra, e nós estamos não sem Deus, mas com Deus, porque conhecemos o verdadeiro Deus. Como disse Jesus, nas palavras suas registradas em João capítulo 17, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós conhecemos Jesus, então passamos a ter a vida eterna, a ter Deus e a ter Jesus Cristo, o seu Filho. Como conclusão, nós podemos dizer, entender, compreender que a situação que nós, os gentios, vivíamos era uma situação miserável. Mas, graças a Deus, que por seus desígnios e propósitos interviu na nossa história e nos fez conhecermos a Cristo, ao seu amor, a sua palavra. E agora nós temos a promessa messiânica, a promessa da salvação, a promessa da vida eterna. Porque João 3,16, que é considerado o texto áureo das Escrituras, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus abençoe você.